Vou começar diferente. Primeiro, bom dia, rubro-negros. Semana tensa, confesso. Eu tô tenso, de verdade, ansioso. Tudo isso tá rolando aqui nos meus sentimentos. Espero que a gente encerre no domingo contra o Botafogo com uma semana perfeita. É assim que tem que ser, galera. Vamos lá? Jogador se oferece ao Flamengo. Uma crítica versus observação feito pelo Vampeta ao trabalho de Felipe Luiz é algo que a gente vem batendo bastante na tecla. Vamos falar um pouco sobre o assunto. Varela exalta a torcida do nosso Mengão. Rossi, em entrevista, fala um pouco sobre a situação vivida, seu momento no Flamengo, aliás, só elogios ao nosso Rossi, né, Ju? E Flamengo acerta a renovação de contrato com 2 diamantes da base. A gente já fala sobre isso. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, no jogo de sábado, Felipe optou por poupar o Wesley. Com isso, o Varela foi titular e acompanhou um verdadeiro show da torcida nas arquibancadas. Em entrevista à Flamengo TV, o lateral enalteceu a nação e também projetou o duelo de quinta-feira pela Libertadores. Ele disse o seguinte: muito importante essa vitória, depois dessa semana um pouco difícil. O que precisávamos era dessa torcida. Desde o começo do jogo torceram, cantaram por 100 minutos. Hoje não foram 90. Às vezes, quando falam muita coisa fora, nós precisamos deles. Hoje, eles fizeram o seu trabalho. Realmente, o que a torcida fez no sábado foi incrível, né, galera? Bom, sobre a Libertadores, ele disse o seguinte: temos que ir passo a passo. Esse jogo agora é uma final. É uma final como todos os jogos que jogam o Flamengo. É pesada essa camisa, temos que cumprir. Então vamos dar nosso melhor para assegurar essa vitória que estamos precisando. É bem o que eu falei no início, galera. Semana é forte para o nosso Flamengo e a gente quer muito um resultado positivo. Nós precisamos vencer. Sim. E vencer bem, galera. Nós Sim. Estamos precisando de saldo. Então, Flamengo, bora chutar gol? Bora fazer muitos gols? Nós estamos precisando disso, né? Verdade. A rodada do Campeonato Brasileiro se encerrou ontem com o Palmeiras na liderança, gol, aliás, no último minuto. Em segundo lugar vem o Flamengo, terceiro o Red Bull Bragantino e em quarto o Cruzeiro, que se mantém ali na cola na liderança. Alguns resultados surpreendentes na rodada. Até então, Botafogo vinha fazendo partidas pífias. Mas o próximo adversário somos nós. E de repente, de uma hora para outra, me aparece um 4-0 contra o Internacional. Ah, eles estavam com um time mesclado. Dane-se, era o Internacional. É assim que sempre falam quando o Flamengo não está com o time titular. Então, se serve para um, tem que servir para outro também, não é verdade? E continuando com as notícias, o jogador Darwin Núñez, hoje no Liverpool, é um cara que está precisando de mais visualização no mercado. Assim, o time inglês pretende emprestá-lo a uma equipe que vá disputar esse Mundial de Clubes. Qual o objetivo? Vitrine. Na Argentina, o River Plate se interessa pela contratação do jogador. O que pode pegar? Os valores, óbvio, todo mundo sabe do problema financeiro que vive a Argentina. E aqui também não está muito diferente não, viu, galera? Mas esqueçamos isso e pensamos no jogador. Ele tem 25 anos, é uruguaio.
Só para lembrar, né? Ah, O Flamengo meu Deus tem do céu. Varela, De La Cruz, Arrascaeta Vinha. e Matias Vinha. E ele deu uma entrevista, aliás, essa entrevista foi gravada para as redes sociais e falando que se ele vier para a América do Sul, ele já tem o time escolhido para jogar. Pasme, o Flamengo. Ah, meu Deus. O Flamengo adora o Uruguai, ele Vai ainda virar fala uma isso? comunidade. Que é isso? Galera, que fique claro, não tem nenhum tipo de negociação envolvendo o jogador Flamengo-Liverpool, ok? Mas essa declaração, sem dúvida nenhuma, né, faz com que a torcida comece a pegar a declaração e falar, não, tem que contratar o cara para o Flamengo. Hoje, na posição, nós temos Pedro e Juninho. Vou repetir, Pedro e Juninho, que apesar de fazer parte do elenco, pouco joga. Verdade. Não é? E aí, cabe ou não cabe o cara? Ah, meu Deus. Bom, galera, seguindo com as notícias, no jogo contra o Bahia, Rossi foi muito ovacionado pelos mais de 60 mil torcedores que estavam presentes no estádio. O goleiro salvou a única chance do adversário no primeiro tempo com o Kaique. E na etapa final parou o Lúcio Rodrigues cara a cara. O lance foi anulado por impedimento, mas aconteceu e não deixa de ser relevante, né, galera? Só não contou pontuação no jogo. Só não contou a pontuação. No Fantasy, galera. Bom, na zona mista, o Rossi agradeceu a torcida pelo apoio, afirmando que são muito importantes e que fazem toda a diferença para eles. E completou dizendo: sempre falo que quando o time está mal, de quem mais se fala é do goleiro. Tive a possibilidade de ajudar o time nos últimos jogos com boas defesas, um bom rendimento pessoal. Mas no futebol somos 11 dentro de campo, 30 que tem possibilidade de jogar. Vou sempre tentar fazer o meu melhor quando entrar em campo, e é isso que eu estou fazendo. Bom, o Rossi, galera, também falou sobre aquele episódio que aconteceu no retorno ao Rio de Janeiro na madrugada e até revelou aí uma brincadeira que os seus amigos fizeram. Ele disse o seguinte: tenho amigos que mandaram pra mim assim, defende até bala, Rossi. Meu Deus, hein? Que é isso, super-homem agora? Mas são coisas da mídia. A gente brinca, graças a Deus podemos brincar com isso. Quando acontece de perto, fica mais difícil ainda pensar em muitas coisas. Não estou no meu país, mas nesse sentido de eu e minha família pensarmos em sair, a gente não falou nada. Ainda estamos assimilando o que aconteceu. São coisas que podem acontecer aqui, na Argentina ou em qualquer lado. Graças a Deus tenho a possibilidade de ter um carro blindado e posso falar que isso salvou a minha vida. Galera, graças a Deus, né, nada de grave aconteceu, fica apenas o susto. E como ele disse, graças a Deus ele tem essa possibilidade de ter um carro assim, né? Quando um jogador fala em vir para o futebol brasileiro, ele analisa vários fatores, inclusive a segurança. Surpreende, de verdade, a atitude do Rossi, que depois do episódio ele fez uma grande partida frente ao Bahia e não se abalou em nenhum momento. Ao contrário, até o filhinho dele estava na apresentação do Flamengo antes do início do jogo. Ou seja, parabéns e obrigado pelo momento, né? Porque ele merece. Merece. Seguindo com as notícias, galera, tem um assunto que a gente vem debatendo aqui há algum tempo, que é com relação à queda de rendimento do Flamengo. O Felipe Luiz, na coletiva, ele meio que deu um significado para essa queda do Flamengo. Ele disse o seguinte, que quando o Mengão sai vencendo, ele tem a capacidade de levar o jogo no banho-maria, tentando controlar a partida. E que se o contrário acontecesse, existiria força para o Flamengo reagir e tentar a busca pelo resultado. Contra o Cruzeiro, nós tivemos uma situação adversa. Contra o Central Córdoba, nós levamos um empate nos minutos finais também. Contra o Bahia, salvo aquela oportunidade que a bola bateu na trave no segundo tempo,
existiu até uma igualdade de ações. Em dados momentos, apesar de oferecer pouco perigo, o Bahia tinha até um predomínio da bola. O que, sinceramente, contradiz muito essa visão que o Felipe tem do Flamengo nesse momento. Por que você está falando isso? Simples. O Vampeta trouxe na Jovem Pan, num programa que eles têm lá de debate e bola, é exatamente esse tópico, que preocupa, e preocupa demais. Segundo ele, a coisa funciona mais ou menos assim. No segundo tempo, o Flamengo está morrendo, principalmente nos últimos 20 minutos. Foi assim nesses jogos que eu acabei, inclusive, de referir. Na análise dele, falta um... Bora, vamos lá, aqui é Flamengo, pô. Vamos para cima deles, vamos defender esse negócio. E, na verdade, galera, a gente não tem o conhecimento técnico para estar falando sobre, mas preparação física será um problema dentro do Flamengo? Porque é inaceitável nós vermos, exemplo, um Gerson morrendo de cansaço e normalmente está rolando isso após a segunda metade do segundo tempo, e outros jogadores que não conseguem ter o mesmo rendimento. E eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. Ontem, no jogo Palmeiras e São Paulo, que a gente assistiu, no primeiro tempo houve um predomínio total do Palmeiras. No segundo tempo eu diria que o Palmeiras começou massacrando, de repente o São Paulo tomou conta das ações, mas quem ganhou o jogo? Palmeiras. Não desistiu. Não desistiu em nenhum momento. E isso me incomoda, porque essa falta de reação que o Flamengo acaba tendo reflete nos resultados. E a gente está sofrendo com isso. Sofreu nesses 2 jogos que eu me referi. É bom o Flamengo ficar de olho. A gente sabe que o calendário brasileiro ele é muito apertado. O Felipe Luiz falou sobre isso, inclusive, agressivo, na última né? coletiva. Sim. Só que é o seguinte, tem outros times que estão vivendo a mesma realidade que nós estamos vivendo. E eles conseguem performar dentro de campo. Sim. Por que o Flamengo não? Essa é a grande pulguinha que fica aqui atrás da orelha, né? E não é crítica. Antes que vocês falem, já está criticando o trabalho do Felipe Luiz. A gente só quer entender. E mais até que isso, mais que até entender, a gente quer o melhor para o nosso Flamengo. Com certeza. E isso preocupa. Entendam isso. Bom, galera, seguindo com as notícias, enquanto a janela de transferências não abre, o Flamengo foca em renovações com os jogadores. E dessa vez, ele estendeu o vínculo com 2 promessas da base. Quem são elas? Joshua e Léo Nanete. Segundo informações do Vene Casagrande, o Fla renovou com Joshua por 5 temporadas. E também estendeu o vínculo com o goleiro Léo Nanete até 2030. Que é isso, hein? Porém, vale mencionar o seguinte, que como eles ainda são menores, esses novos acordos só começam a valer depois que eles completarem 18 anos. Nossa, Ju, mas aí vai demorar. Demora nada, sabem por quê? O Joshua completa 18 anos no dia 26 desse mês. Já o goleiro Léo Nanete no dia 21 de agosto, ou seja, tá pertinho, piscou, já chegou, né? Verdade, e são 2 jogadores que realmente tem que se mirar de perto. A gente fica triste na posição de goleiro, de verdade, que são poucas as oportunidades dadas. Inclusive, tem um goleiro da base do Flamengo que, se não me falha a memória, eu não vou lembrar o nome dele de coração, depois eu até procuro. Ele tá na Alemanha e foi eleito um dos melhores jogadores de lá, para ver como a coisa funciona. E esses meninos, eles são sim joias, têm que ser bem trabalhadas e o Flamengo se resguardar. Esse, inclusive, é o principal objetivo. Bom, desde já, parabéns aos 2 aí pelas renovações de contrato. Sim, com certeza. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem... Juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, uma excelente semana a todos nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto, galera, amigos e amigas. Tchau, tchau.